tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania e essa é a TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Eu quero lembrá-la que na noite de 29 de agosto, das 19 horas às 22 horas, 22 e pouquinho, a Ponto Terra vai realizar um ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que em agosto estará fazendo 3 anos de sua sanção, que foi dada em 2 de agosto de 2010, e é uma lei revolucionária no bom sentido, a questão de resíduos sólidos urbanos e outras questões afins. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com uma pessoa que tem uma história muito importante no ambientalismo mineiro e uma história na gestão pública com muita competência e com muita dedicação. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Ponto Terra a Zuleika Torquete, presidenta da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Zuleika, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui na Ponto Terra. Eu é que agradeço. Eu estudei um pouco para conversar, né? Eu vi que você é engenheira química. Sim, sou engenheira química formada pelo UFMG. E depois você fez mestrado? Mestrado também na UFMG, em meio ambiente, saneamento e recursos hídricos. Eu queria comentar isso com vocês, que as pessoas às vezes não entendem a importância de uma instituição pública, né? Eu sou grato à Universidade Federal de Minas Gerais, onde estudei durante 5 anos, de uma maneira gratuita. A Zuleika, que está aqui hoje, presidenta da FEAM, estudou também na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, fez o mestrado no DESA, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente tem que ser grato à universidade pública como um todo, né, Zuleika? Inclusive na área ambiental, né? Certamente, né? A própria UFMG, depois que o DESA foi criado, né, avançou muito no estudo da questão ambiental, dentro da UFMG, e hoje é uma das referências que nós temos, né, no estado e no país. A questão da gestão pública no estado de Minas Gerais começou num órgão chamado Superintendência de Meio Ambiente, lá pelos idos de 1985, 86, e depois se transformou na FEAM, e depois veio a SEMAD. Nós vamos contar um pouco dessa história aqui. E a Zuleika Torquete estagiou já na Superintendência de Meio Ambiente. É isso mesmo, Zuleika? É isso mesmo, é um longo caminho, né? Eu fiz estágio em 1986 na então Superintendência de Meio Ambiente, que era vinculada àquela época à Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Fiz estágio lá por 1 ano, foi muito produtivo, aprendi muito com as pessoas que estavam lá. Aí eu me formei em 87 e fui fazer algumas disciplinas isoladas do mestrado lá do DESA, na UFMG. E naquela época o Brasil estava numa crise muito séria, não havia muitos empregos, eu já estava casada, tinha uma certa restrição para trabalhar em outro local, então eu fui fazer essas disciplinas até que o superintendente naquela época, nosso amigo Ronaldo Balar, que tinha sido o meu chefe, me convidou, né, para integrar o quadro técnico da então superintendência. E nesse período a FEAM foi criada, exatamente nessa transição. E aí eu fui absorvida do quadro da FEAM em 1988. Nós vamos contar essa história aqui, Zuleika, mas eu quero dizer que nesse período, 88, então vocês vão aí 25 anos, era eu deputado estadual, fui o relator do projeto de lei que criou a Fundação Estadual do Meio Ambiente, até o nome se discutiu durante algum tempo, se é fundação, se é instituto, e já naquela época eu recebi uma pressão positiva do José Cláudio Junqueira, que depois foi presidente da FEAM também, já esteve conosco aqui na Ponto Terra, e nasceu a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, que vem realizando um grande trabalho aqui em Minas. Mas vamos falar primeiro, Zuleika, rapidamente, da FEAM antiga, aquela FEAM que foi criada para a questão de controle, para a questão de monitoramento, como o Zé Carlos costuma falar, né? Controle e comando, ou comando e controle. Foi criada como órgão ambiental do Estado responsável pelo licenciamento e fiscalização ambiental da chamada Agenda Marrom, atividades industriais, mineração e atividades de infraestrutura. Naquela época eu ingressei na gerência de indústrias químicas e alimentícias.
fui analista ambiental de processos de licenciamento durante 10 anos praticamente. Em 98 eu fui convidada a assumir a gerência, né, tomando aí um papel, né, mas também administrativo de orientação técnica. E nesse período eu estava terminando o meu mestrado também, e em 2002, então, eu fui convidada a assumir a chamada Diretoria de Licenciamento de Indústria e Mineração. Eu queria dizer que eu conheço profissionalmente a Zuleika há algum tempo, conheço poucas pessoas que têm a inteligência, a dedicação, o saber trabalhar em equipe, que essas coisas são muito importantes. Eu queria falar uma palavra agora para os jovens, né? Às vezes a questão da inteligência efetivamente é importante, mas o saber trabalhar em equipe é muito importante também, e isso a Zuleika Torquetti faz com muita competência, e aí ela chegou com méritos técnicos à presidência da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Ano passado, né, Zuleika? Ano passado, em setembro, né, infelizmente nós tivemos aí uma perda muito grande para a FEAM, foi o falecimento do Dr. Ilmar Santos, né, o presidente que sucedeu o Zé Cláudio Junqueira, e fui convidada pelo Dr. Adriano Magalhães, secretário, para assumir esse posto, que muito me honra. É uma grande responsabilidade, mas realmente é uma grande honra para mim, porque tudo que eu sou hoje eu devo à FEAM. Fiz a minha carreira lá, pude estudar, pude viajar, conhecer outras experiências, ter contato com profissionais de altíssimo nível. Então, toda essa bagagem técnica que eu tenho hoje foi a FEAM que me proporcionou. Zuleika, vamos falar exatamente disso. Eu conversei com o Zé Cláudio Junqueira, eu li uma reportagem da entrevista que você deu à Revista Ecológico do nosso amigo Irã Firmino, e lá cunhou-se uma expressão assim, a nova FEAM. A nova FEAM está sob a direção da experiente, da competente, da inteligente, da diligente Zuleika Torquetti. Mas vocês têm uma definição de trabalho, parece que são 4 eixos, é isso? Sim, exatamente. Quando nós deixamos de trabalhar no licenciamento e na fiscalização, nós criamos o que o Zé Cláudio Junqueira costuma dizer que é uma agência ambiental de segunda geração. Ou seja, nós agora trabalhamos desenvolvendo estudos, projetos e programas ambientais estratégicos. Então nós trabalhamos no eixo de gestão de resíduos, englobando todos os resíduos urbanos, industriais, da mineração, os resíduos especiais, que são aqueles passíveis da logística reversa, pneus, lâmpadas, pilhas, baterias e outros. Temos o eixo da qualidade ambiental, onde nós temos a qualidade do ar, a qualidade do solo e a gestão de efluentes líquidos. E temos o eixo energia e mudanças climáticas, que é um assunto muito recente, né, dentro da FEAM, inclusive, né, o tema atual, onde nós estamos capacitando a nossa equipe nesse tema, na busca do conhecimento técnico, né, e o eixo produção sustentável, que vem também da época que nós éramos os responsáveis pelo licenciamento. A experiência acumulada lá hoje, ela está concentrada no desenvolvimento de avaliações setoriais ou regionais dos setores produtivos da economia mineira. Zuleika, vamos pegar agora alguns exemplos mais práticos da atuação da FEAM, que eu quero dizer que é uma honra para Minas Gerais ter uma fundação como esta, né? Vamos pegar uns casos assim, Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Foi um projeto, um programa da FEAM. Foi uma ideia que nasceu dentro da FEAM, da necessidade que nós sentimos de proporcionar alguma coisa mais próxima da comunidade, levando a educação ambiental no tema gestão de resíduos. Então é uma parceria nossa com o Servas, Serviço Social de Minas Gerais, e tem esse intuito de buscar oportunidades de gestão de resíduos, criando emprego e renda, né? E hoje ele tem um papel muito importante junto aos catadores dos materiais recicláveis. Quem visita a cidade administrativa, às vezes pode ver lá uns containers assim, com alguma coisa do lado de fora, às vezes não entenda, aquilo ali é uma estação de monitoramento da qualidade do ar da cidade de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, que também é um trabalho da FEAM. Também a FEAM ela é responsável pela gestão da qualidade do ar, e temos uma rede de monitoramento. Na região metropolitana são 11 estações, mas também nós temos estações em Ipatinga, em Pirapora. Estamos agora com trabalho para implantar algumas estações na região de Congonhas, né? E isso tudo está interligado online
com o nosso Centro Supervisório da Qualidade do Ar. Então, os nossos técnicos recebem todos esses dados, compilam e, para a região metropolitana, nós emitimos diariamente o boletim da qualidade do ar. É importante que as pessoas saibam disso e usem isso. Uma outra questão importante, complicada também, Zuleika, é a questão do solo contaminado. Minas Gerais é um estado grande, 600 mil quilômetros quadrados, sem querer colocar a culpa em ninguém. Você imagina os postos de combustíveis espalhados por toda essa Minas Gerais aí, muitos trabalham de maneira acertada. Eu fui secretário municipal de meio ambiente em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte já melhorou muito, mas solo contaminado é uma preocupação e parece que hoje na FEAM você tem todos os dados, é isso? Sim, nós temos, depois dessa transição, uma das gerências que compõem a Diretoria de Gestão de Resíduos é a gerência de áreas contaminadas. Também é um trabalho mais recente na FEAM, mas que hoje já tem um resultado muito significativo. Nós temos o cadastro das áreas suspeitas e contaminadas do estado. São mais de 800 que já estão identificadas, tem aquelas que a gente ainda não conhece. E esse trabalho ele proporciona o gerenciamento dessas áreas. Tem todo um procedimento previsto na legislação ambiental, né? E a nossa equipe ela acompanha o gerenciamento dessas áreas, que é de responsabilidade de quem causou a contaminação. Infelizmente, o grande número de áreas contaminadas são decorrentes de postos de combustíveis, né? Do vazamento desses tanques subterrâneos. Mas esse é um problema que não é nosso exclusivo, é no país inteiro, tanto é que a ANP fez algumas alterações e hoje é bem mais exigente na questão da instalação desses tanques subterrâneos. Eu queria dizer que a engenheira química, que é a mestre, que é a presidenta da FEAM, Zuleika Torquetti, é uma das nossas convidadas para estar com a gente, para falar da visão pública da Política Nacional de Resíduos Sólidos na noite de 29 de agosto. A Zuleika já confirmou a sua presença. E é exatamente com essa questão de resíduos sólidos que eu quero conversar nesse final do nosso programa. Zuleika, eu vi uma frase sua interessante, você dizendo que os resíduos são o carro-chefe do trabalho da FEAM. Conta isso para nós, hein? São, porque um dos programas mais antigos que a FEAM tem em andamento, que continua, é o programa Minas Sem Lixões. Ele começou em 2001, mas realmente tomou um formato em 2003. Então nós temos 12 anos de monitoramento e 10 anos do programa Minas Sem Lixões. Ele tinha o intuito de erradicar os lixões no estado inteiro. Em 2001, nós tínhamos 823 lixões, num estado que tem 853 municípios. Então, apenas 20 municípios tinham a destinação adequada do lixo. Era um cenário horroroso, né? Horroroso, preocupante, inclusive, da questão da saúde das pessoas também. Exatamente, preocupante e, assim, desconectado com o potencial do estado de Minas Gerais de ser um estado onde esse problema não pode existir. Então, nós estamos trabalhando desde então, acompanhando, incentivando os municípios a fazer a destinação adequada, desenvolvemos marcos na legislação ambiental com prazos para adequação, mas isso não foi muito efetivo, né? Em 2005, mais de 500 prefeituras assinaram o chamado Termo de Ajustamento de Conduta com a FEAM, o TAC. E no nosso levantamento, nós concluímos que 85% dessas prefeituras não cumpriram esse TAC, continuaram tendo lixões. Então, nós tivemos que mudar de estratégia. Então, nós deixamos de tratar pontualmente e passamos a tratar em grupo, através do incentivo à formação dos consórcios. Então, realmente esse é um trabalho que dá muito trabalho, digamos assim, para nós, e é o carro-chefe da FEAM porque absorve uma grande parte do nosso esforço. Essa negociação com os prefeitos, essa articulação que tem que ser feita para a formação dos consórcios, ela é difícil, ela é demorada. Mas nós temos trabalhado no subsídio técnico para isso acontecer. Em 2010, nós publicamos o chamado Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Minas Gerais. E esse plano traz os arranjos territoriais ótimos, ou seja, são os agrupamentos de municípios que foram estudados do ponto de vista técnico, que seriam os melhores para facilitar essa gestão integrada. Com todo esse trabalho que o Estado de Minas Gerais fez através da SEMAD, da FEAM, da Zuleika Torquetti, da equipe do Zé Cláudio Junqueira, do Zé Carlos Carvalho, essas pessoas todas que a gente tem que reconhecer publicamente, mas agora a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quer dizer, essa questão tornou-se uma questão federal, uma questão, mais do que federal, nacional, é uma questão legal. Está na Lei 12.305,
que em agosto de 2014 os municípios têm que acabar com seus lixões. Eu sei que o tempo é exíguo, a questão é premente, mas a gente tem que trabalhar muito para que isso aconteça. A sua visão, Zuleika, sobre a Lei 12.305 da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Olha, ela é realmente um marco legal muito importante para o país. Não só para tratar a questão dos resíduos urbanos, mas para dar oportunidade de uma melhor gestão para todos os outros tipos de resíduos. O resíduo urbano realmente é o nosso grande desafio, né? Muita gente me pergunta, esse prazo vai ser cumprido? Olha, eu não sei se esse prazo vai ser cumprido, é muito difícil fazer projetos e implantar sistemas até lá, mas a movimentação que está ocorrendo agora, nesse momento, em torno dessa questão, ela é muito importante, né? Porque a comunidade em geral, os prefeitos, eles estão cientes que eles têm que mudar esse cenário. Então, por isso, nós estamos batalhando na formação dos consórcios. Fora essa questão dos resíduos urbanos, nós temos, por exemplo, a implantação dos programas de logística reversa dos resíduos, que é aquele sistema onde os próprios produtores, os fabricantes dos produtos, eles têm a responsabilidade pós-consumo. Ou seja, se eu compro um refrigerante que está dentro de uma garrafa PET, o fabricante daquele refrigerante, ele tem que criar meios para que aquela garrafa PET seja reciclada e não descartada no meio ambiente. Então, isso envolve o setor de eletroeletrônicos, né? Desde computadores, telefones celulares até geladeiras e fogões, né? Envolve, por exemplo, as lâmpadas, né? Fluorescentes, pneus, pilhas e baterias. Todos esses resíduos, eles têm materiais que se jogados no meio ambiente sem nenhum cuidado, podem causar contaminação do solo e da água subterrânea. Por isso, nós precisamos ter um tratamento adequado para eles. Hoje, eles são levados aos aterros sanitários e, na pior situação, aos lixões. Então, isso, né, no caso dos lixões, gera um passivo. Só que a construção desse chamado sistema de logística reversa é um tanto quanto complicada. Então, por isso que existe em Brasília um comitê interministerial que está estudando essa questão. Ela não pode ser apenas estadual, ela tem que ser federal, né? Os resíduos, às vezes, os equipamentos são produzidos num estado, mas são consumidos em outro. Exatamente. Então, tem que ter toda uma sintonia, né, de diretrizes para que isso possa ser trabalhado. E temos os problemas com resíduos de serviços de saúde, né, onde a gestão também não temos um cenário muito positivo em Minas, infelizmente. A discussão sobre essas novas tecnologias de aproveitamento térmico dos resíduos, isso é muito debatido, tem os prós, tem os contras, e nós estamos aí, né, nesse cenário, discutindo, estudando e aprendendo para poder dar suporte a todas essas discussões aí. E fazendo o que é possível fazer. Né? Exatamente, da melhor forma. Eu conversei aqui com Zuleika Torquetti, presidenta da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, até o dia 29, até a noite de 29 de agosto. E a você também, muito obrigado pela sua audiência. Fique sempre com a gente, TV.terra.